Dominar um idioma estrangeiro, especialmente o inglês, é fator crítico para a carreira de muita gente. Faz diferença na hora de conseguir um emprego ou mesmo uma promoção. Meu nome é Cássio Politi e é disso que nós vamos tratar hoje aqui no Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para o bate-papo de hoje, nós temos aqui um convidado e uma convidada para esse papo, que é um papo internacional, você já vai entender o porquê. Deixa eu cumprimentar aqui primeiro a nossa convidada, Ho Mien Mien, que é fundadora da Outliers, que é uma escola de inglês especializada no ensino de Business English. Escola totalmente online, tem como principal produto a plataforma Business Fluency, uma plataforma de autoaprendizado para, tipicamente, aquele gestor, aquele executivo ou executiva que quer aprender a falar inglês, mas um inglês especializado, focado em business. Rô, você está direto aí de Bangkok, na Tailândia. Não sei se eu te chamo, te apresento por boa noite, bom dia, boa tarde, mas de qualquer jeito é um fuso inverso ao nosso. Muito obrigado por aceitar o convite para participar aqui com a gente, Rô. Muito obrigada pelo convite, Cássio. É um prazer estar aqui com vocês e trazer um pouco mais da minha experiência para ilustrar, para ensinar, para inspirar todo mundo aqui. Só para tirar o nó na cabeça de quem está ouvindo, a Rô é brasileira, ela é descendente, né, de taiwaneses, daí o nome que é Ho Mien Mien, né, a gente vai deixar aqui os links todos para quem quiser seguir a Rô, né, na LinkedIn, Instagram, onde você dá dicas de inglês, tá certo? Isso, perfeitamente. E para completar o nosso papo aqui, tenho o prazer de receber de volta aqui ao podcast Robert Half Talks, o Caio Arnaz, que é diretor associado da Robert Half e hoje é responsável pela operação no Chile. Por isso ele fala direto de Santiago. Veja que é um podcast completamente internacional. Caio, muito bom te rever. Obrigado por aceitar o convite para esse papo. Fala, Cássio. Obrigado a você pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. E bem-vinda, Rô, para esse nosso bate-papo e tomara que seja proveitoso para todo mundo. É, isso aí, vai ser. E deixa eu explicar aqui, então, o papo hoje é sobre o idioma, né? Sobre os idiomas no currículo, a força que isso tem, a importância que isso tem para quem, tanto para quem contrata quanto para quem é contratado, né? Então, Rô e Caio, queria começar fazendo uma pergunta bem elementar aqui para vocês. Por que o inglês é tão importante hoje? Ou até olhando pelo outro lado, né? Como é que ele pode te deixar na mão, né, na hora de você ter uma evolução na carreira, mudar de empresa e por aí vai? O inglês, ele continua sendo cada vez mais importante. Acho que é uma coisa que a gente já escuta há muitos anos. O inglês é importante, desenvolva seu inglês, mas ele continua sendo muito importante por causa da globalização. Então, as empresas continuam cada vez mais globalizadas. Às vezes, mesmo estando no Brasil, as empresas têm clientes, fornecedores estrangeiros, e às vezes eu já vi situações também de empresas brasileiras de saneamento, por exemplo, que às vezes você pensa, saneamento é só o Brasil, né? O cliente está no Brasil e tudo mais, fornecedor no Brasil, mas tem também outro fator, a compra, a aquisição, grupos estrangeiros estão comprando, saindo as compras no Brasil, e agora também com o real lá embaixo, o Brasil está muito barato, o Brasil está em liquidação para muitas empresas estrangeiras, então, às vezes tem esse fator também. Já vi empresas de saneamento brasileiras sendo compradas por grupos alemães, grupos chineses, grupos coreanos, e aí de um dia para o outro, aquele funcionário que achou que nunca ia precisar do inglês, precisa também. Nossa, eu tô 100% de acordo contigo, Rô. Assim, olhando de uma perspectiva de recrutamento, uma grande parte das posições que a gente recebe dos nossos clientes, isso falando da minha principal experiência que foi no Brasil, e falando também já do que eu já conheço do mercado chileno, a demanda por profissionais que falam inglês é realmente muito alta. Até o ponto que, e isso é uma coisa que eu gosto às vezes de conversar e de falar,
o inglês muitas vezes te tira de um processo seletivo, ou não falar inglês te tira de um processo seletivo. Durante as nossas buscas pelos profissionais aqui, quando a gente está, se o cliente me pediu alguém com um certo nível de fluência em inglês, não importa quão bom seja o profissional, se ele não falar inglês, ele não vai participar desse processo seletivo, ele não vai ter essa oportunidade. Porque muitas vezes o inglês é demandado exatamente pela globalização que a Rô estava mencionando, porque tem, ainda mais agora com videochamadas e tudo que, toda essa mais conectividade que a pandemia acabou trazendo para a gente também, você está cada vez mais exposto a esse tipo de necessidade. Hoje em dia, quem tem inglês tem mais uma vantagem competitiva também, porque as empresas, com a pandemia, muitas empresas viram que eu não preciso ter um funcionário aqui na minha cara, né? Então, assim, muitas empresas abriram essa visão e viram que eu posso contratar funcionários de qualquer lugar, né? E tem talentos no mundo inteiro. Então, muitas empresas estão olhando para fora, empresas americanas, empresas alemãs, britânicas, estão olhando para fora, e o Brasil, felizmente, né, tem uma reputação bem positiva no exterior, de profissionais de qualidade, competente, que estão lá esforçados, né? Então, assim, tem uma reputação bem positiva, então as empresas estão olhando para os brasileiros, para os profissionais brasileiros, para vagas remotas. E aí é o sonho de muita gente, né? Trabalhar de forma remota para uma empresa estrangeira, morando no Brasil, ganhando em dólar, em euro, libra, outra moeda forte, né? Então, assim, quem tem o domínio do inglês também, hoje em dia, tá muito bem posicionado no mercado profissional até para esse tipo de vaga, se for interesse da pessoa. Isso aconteceu bastante dentro do mercado de tecnologia, Rô. O mundo inteiro tá num boom de investimento para contratações de desenvolvedores, gerentes de programa, gerentes de projetos, pessoal de cybersecurity, né, de cibersegurança. Tem muito brasileiro trabalhando da sua casa em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais ou em qualquer estado, reportando para empresas no Canadá, em Londres, nos Estados Unidos e recebendo em dólar. Assim, isso é impressionante. E só é possível porque a pessoa consegue se comunicar em outra língua. Se consegue se comunicar nesses casos que eu falei em inglês. E mesmo trabalhando para empresas que não ficam em países que o inglês é a língua principal, por exemplo, se a pessoa está trabalhando em São Paulo e trabalhando como empresa alemã, a conversa também é em inglês. Então, é a principal porta de contato aí. Está acontecendo isso, né? É só você conversar, né, Caio e Rô, com qualquer gestor de tecnologia, porque estima-se que sejam 200 mil vagas de tecnologia abertas no Brasil hoje, né? E as empresas não estão dando conta e todas reclamam isso, né? Não é mais um rouba-monte aqui entre as empresas do Brasil, né? É um jogo desleal porque empresa, né, americana, canadense, inglesa, seja lá o que for, chega com um poder de fogo muito maior, né? E agora, vocês falando isso, eu acho que para algumas pessoas que estão ouvindo a gente, isso é confortável, falar, que bom, eu falo inglês. Mas outras vão ter um arrepio na espinha, né? Falar assim, putz, eu não falo inglês, eu não desenvolvi essa habilidade ao longo da minha vida e agora eu preciso correr atrás, né? Preciso reparar esse prejuízo. É muito difícil aprender o inglês depois de adulto? Não. Mas rápido e seco, né? Não. Mas o que a pessoa precisa se atentar é a metodologia, aos tópicos aprendidos, porque senão é muito fácil da pessoa se desmotivar. E por que eu falo isso? Porque tem muitas metodologias aí que são mais focadas em criança, adolescente, que é aquele velho, você fica lá no verbo to be por 3 meses, a pessoa já se desinteressa, ou fica lá, yellow, red, aí é super fácil. E aí, assim, para uma criança aprender essas coisas, beleza, né? A criança tem um cérebro que está lá absorvendo tudo que você expõe a ela, né? Mas para adulto, se o adulto seguir esse tipo de metodologia,
é muito fácil de se desmotivar, porque o adulto tem boleto, tem chefe, tem prazo, tem cliente, tem meta, tem MBA, tem família, tem conta para pagar e não sei o quê. Então, assim, para o adulto tem que ser uma metodologia muito específica. Por isso que eu recomendo bastante focar direto no Business English, aprender direto já os temas que precisa, e indo dessa maneira é possível sim aprender. Eu tenho alunos das mais diversas faixas etárias, tem aluno de 30 e pouco, de 50 e pouco, e com a metodologia correta, e claro, também tem que ter disciplina e dedicação, porque não existe milagre, tá, gente? Não caiam nesses contos. Inglês do zero ao fluente em 6 meses, estudando 10 minutos por dia. Isso não existe, tá? Tem que ter dedicação também, tá? Não existe a pílula mágica, né? Não tem milagre, mas com dedicação é possível sim. Tirem da cabeça, gente, esse negócio de, adulto não consegue aprender, consegue sim, tá? O seu HD, seu cérebro ainda tem muita qualidade, ainda tem muito aí para rodar, então é possível aprender sim, você só precisa procurar uma metodologia adequada aos adultos. E eu acho que tudo passa um pouco por disciplina, né? Não adianta você comprar o curso mais caro, ou o curso com a melhor metodologia, ou o curso mais famoso, ou o que faz mais propaganda. Cara, não adianta. Exatamente. Nada na vida vem fácil, né? Carreira, inglês, tudo precisa de dedicação. E acho que um ponto importante a ser levantado aqui também, que eu vejo muitas pessoas se perderem por causa disso, não precisa ficar tão obcecado pela perfeição. Então, assim, eu já trabalhei com muitas pessoas que falaram assim: gente, eu só vou abrir a boca quando o meu inglês estiver perfeito. E isso não vai acontecer. Ou, eu tenho medo de errar, isso também não vai acontecer. Eu falo muito assim, gente, o erro é inerente a todo e qualquer processo de aprendizado. A gente erra quando está aprendendo contabilidade, marketing digital, liderança, programação, Python, Java, a gente erra, faz parte, né? Errar é humano. Então, assim, óbvio que você vai errar no aprendizado do inglês também. Então, não fique obcecado e não deixe essa obsessão te travar, porque isso trava muita gente, eu já vi isso acontecendo, especialmente pessoas que têm altos cargos, que a pessoa já está bem realizada, né, já é super bem sucedida, ela é uma diretora, é C-level, e a pessoa, ela fala assim, eu não posso errar, porque no meu cargo eu não posso errar aqui, passar vexame, mas assim, faz parte, e tudo bem, então tem que aceitar que o erro é parte do processo. E outro ponto importante também, que eu também vejo travar muitas pessoas, é vergonha do sotaque. Eu preciso ter o sotaque da rainha, preciso ter o sotaque nova-iorquino, mas não, gente, esquece. No mundo que a gente está falando, no mundo corporativo, você que vai usar o inglês para trabalhar, para se comunicar com colegas, fornecedores, clientes de outros países, o mais importante que você tem que fazer é você conseguir se comunicar, as pessoas entenderem você e você entender as pessoas, ponto final. Então, você não precisa ficar com aquela opção, preciso falar igual a Rainha Elizabeth para o meu inglês. Não, gente, vai lá e fala. Não perca tempo com isso. Eu já vi gente perder, e é perda de tempo e energia mesmo, porque, claro, se você quiser, você consegue trabalhar bastante para ter aquele sotaque perfeito, mas é desnecessário isso, tá? Então, focar na comunicação, entender e ser entendido. Ponto final. E vai aperfeiçoando se esse for o seu objetivo. Mas não precisa ficar encanado. Preciso ter o sotaque nova-iorquino, o sotaque da rainha, esse tipo de coisa. E isso é uma coisa interessante. Tem um ponto que você falou, Rô, que eu concordo muito contigo. Eu, antes desse desafio aqui do Chile, praticamente eu não falava nada de espanhol. A época que eu estudei no colégio, espanhol não era uma língua que se ensinava na primeira série, na segunda série, ou seja, espanhol nunca foi uma língua que estava próxima a mim. Lógico, né? Conhecia, se escutava, não sei o quê, mas nunca tinha estudado, propriamente dito. E essa pressão, e aí, poxa, eu vim para cá para conduzir um time, então você sente, para falar com clientes principalmente, então você sente essa pressão de que você estava falando, poxa, na posição
que uma pessoa vai ocupar, ela se sente pressionada a não cometer erros básicos. Mas a minha percepção hoje, ela é exatamente como você está falando. Às vezes você não precisa lembrar da palavra clips. Você se explica, você fala, cara, é um pedacinho de metal que segura papel. E você acha uma maneira, sabe? Você acha uma maneira de falar. E as pessoas do outro lado, as pessoas com quem você está conversando, lógico, se você for no inglês da vossa majestade aí, lógico que a pessoa vai ficar admirada. Mas a pessoa não vai achar ruim se você cometer um erro aqui ou um erro ali. Não, ou com sotaque, como você estava falando, a pessoa te entende, ela já vai ficar contente de que você está se esforçando para falar na língua dela. O que eu brinco com meus alunos, eu falo assim, gente, o outro lado não é examinador do TOEFL. Ele não vai ficar com um bloquinho na mão assim, ó, ele errou aqui, ó, você tirou -8. Ela está interessada em te entender, ponto final. E também a gente tem que ver que o inglês é o idioma comum de muitas partes, né? Então, se você estiver falando com um alemão, por exemplo, é um brasileiro com um alemão. O inglês é o segundo idioma do alemão e o segundo idioma de um brasileiro. Então, assim, os dois estão no segundo idioma, fora da sua zona de conforto, né? Então, óbvio que tem mais empatia ainda, mais interesse de tentar entender. Ninguém vai ficar te julgando, falando, nossa, olha, a pessoa errou aqui essa preposição, tipo, pelo amor de Deus, né? Claro, você falar um inglês que te permita se comunicar é o suficiente. Assim, como vem um estrangeiro, né, e se esforça para falar português, né, cheio de sotaque, cheio de erros, a gente acha ótimo, né? É perfeito o que vocês disseram, mas e para as empresas, pelo que vocês veem dos dois lados, né? A Rô preparando as pessoas, o Caio ajudando as empresas a se selecionar. Na maioria dos casos, eu sei que isso varia muito, o nível de exigência varia muito, né? Mas o mais comum é a empresa que está contratando exigir o quê? Tanto do ponto de vista do candidato quanto da empresa. Exigir que nível de inglês? A gente acaba classificando, Cássio, por uma metodologia interna, o inglês em praticamente 5 níveis, né? Então, o básico, intermediário, avançado, fluente e nativo. O nativo bom, vamos começar pelo outro lado. O básico é o verbo to be, que a gente estava falando aqui, não sei o que, a pessoa não consegue se comunicar bem, conhece a língua, mas né? O intermediário é uma pessoa que já constrói algumas frases, e provavelmente isso é uma avaliação diferente da que você tem aí, tá, Rô? Mas é do jeito que a gente encara aqui. Então, o intermediário é uma pessoa que consegue construir uma frase ou outra, mas não consegue conectar, não consegue se expressar, não consegue manter uma comunicação. O avançado já é uma pessoa que consegue se comunicar, mas cometendo muitos erros. Cometendo erros de conjugação, às vezes faltam palavras, às vezes falta ou falta vocabulário ou falta gramática, de uma certa maneira. O fluente já é uma pessoa que se comunica, já é uma pessoa que fala, claro, um erro aqui, outro ali, sotaque e tudo mais, não é um grande problema, mas é uma pessoa que tranquilamente mantém uma relação, uma reunião com clientes, fazendo uma apresentação ou discutindo um tema um pouco mais de negócios e sem dificuldade para transitar para um tema mais de lazer, por exemplo. E o nativo, para a gente, é a pessoa que consegue, inclusive, entender já as expressões idiomáticas. É um cara que a hora que você fala que tomou um chá de cadeira, ele entende que você ficou esperando muito tempo. Entendeu? Não é um cara que vai imaginar um chá com cadeiras dentro, né? Então, essa é a diferença na parte de expressões idiomáticas. Levando por essa avaliação, o que a maior parte dos nossos clientes nos pede é de avançado para frente. Quando a posição demanda inglesa, que acontece em muitas vezes. Ou seja, uma pessoa que mesmo com erros, às vezes falta uma palavra, às vezes comete algum erro de conjugação, às vezes mas consegue já manter uma comunicação mínima. E aí ainda mais, se é um profissional, não sei, de contabilidade, e quando vai falar inglês sobre contabilidade, vai bem com todas as palavras, porque aí, mesmo que ele não consiga falar de futebol, de contabilidade ele consegue dominar bem, porque conhece bastante vocabulário.
É muito interessante esse ponto, né? Porque o inglês faz diferença, a gente sabe disso, né? E o Caio está dando essa prova, você, Rodev, você também já é uma prova viva, Outliers já é focada nisso. Agora, tem diferença depois que você é contratado? Por exemplo, uma pessoa com inglês ganha mais que uma pessoa sem inglês? Ganha, sem dúvida. Não é que ganha mais porque a pessoa acaba participando de oportunidades de recrutamento, acaba sendo selecionada ou tendo a oportunidade de trabalhar numa empresa que precisa de alguém que fala inglês. E, gente, salário é definido pelo mercado de trabalho. Mercado de trabalho tem o nome de mercado porque é um mercado, né? E todo mercado obedece oferta-demanda. E quando a gente vai para oferta-demanda, como tem uma demanda considerável para profissionais, de empresas precisando de profissionais que falam inglês, e você não tem uma oferta tão grande, obviamente paga-se melhor quando o profissional fala inglês. É simples. É simples. É uma comparação como o preço de dólar ou o preço de barril de petróleo. Eu posso até dar exemplos de alunos meus que eu acho que assim, o domínio do inglês no mundo corporativo para falar no trabalho também ajuda às vezes a pessoa a ser promovida, a crescer, a ter cargos mais altos, né? Então tem exemplo de alunos, por exemplo, que saíram de um cargo de analista para um cargo de gerente com o domínio do inglês, mudando de empresa, dobrando o salário, dobrando. E indo na linha que o Caio falou, pessoas também da área de procurement, por exemplo, de não conseguir nenhuma oportunidade de emprego, zero oferta de emprego, para 2 ofertas de emprego, empresas brigando por ela, né? Saindo e só acrescentando o inglês. A pessoa, claro, ela continuou se dedicando, trabalhando, estudando em relação à própria área que ela trabalha, mas não foi uma mudança tão grande. A mudança mais drástica que aconteceu lá naquele trecho da vida dela foi o inglês que ela adquiriu. E isso dobrando o salário, isso trazendo 2 ofertas de emprego, isso trazendo promoção, ser promovido na empresa onde ela já trabalha. E isso, a pessoa conseguindo uma vaga remota, ganhando 5 vezes mais, tá? E é verdade, não é 5 vezes mais do que ela ganha, porque imagina, hoje você ganha 20 mil reais, você ganha 20 mil dólares, é 5 vezes mais, basicamente, né? Com o domínio do inglês. E eu acho que é bem importante ressaltar também que o inglês, além de abrir portas, então, de fazer você entrar na empresa, né, que é o trabalho que o Caio faz, ele também te ajuda a continuar crescendo uma vez que você entrou. Por quê? Principalmente se você trabalha em multinacionais, os estrangeiros, às vezes, eles não são as pessoas que vão tomar a decisão direta numa promoção, numa mudança de cargo, mas eles têm influência forte. E aí, se eles sabem que, nossa, o Cássio, ele é um excelente profissional, eu vejo as ideias que ele traz, são ideias excelentes, que trazem mais lucro para a empresa, que reduz os custos da empresa, ele pode impactar e influenciar, eu quero o Cássio nessa posição X. Coisa que, se você só fica lá no good morning, good afternoon com o estrangeiro, e fala, esse cara é um cara simpático, mas eu não sei o que ele pensa, não sei se ele tem ideias. Então, assim, ajuda dentro da própria empresa também a você continuar crescendo. Ou até, puxa, que legal, a matriz vai investir no Brasil e vai trazer uma nova tecnologia para cá, não sei o que, a gente precisa mandar alguém para lá. Aí você tem 2 profissionais na tua área, um que fala inglês, outro que não fala. Quem vocês acham que vai? Quem você acha que vai ter essa exposição internacional? Quem vocês acham que vai estar à frente dessa tecnologia? Sabe que você falou eu tenho uma história pessoal relacionada com o inglês que eu acho super relevante para esse nosso bate-papo. A primeira empresa que eu trabalhei, a primeira empresa que eu estagiei, foi uma empresa multinacional japonesa. E eles precisavam de um profissional com uma graduação exatamente em engenharia de alimentos, que era o que eu estava estudando à época.
para poder assumir uma responsabilidade lá relacionada com importação e exportação de produtos alimentícios. Só que a empresa ficava em São Paulo, na Avenida Paulista, e a única universidade mais próxima que tinha o curso de engenharia de alimentos era exatamente a faculdade que eu estava estudando, que foi a Mauá, o Instituto Mauá de Tecnologia. Por consequência, eles entrevistaram quase que a minha sala inteira. Entrevistaram, a minha sala tinha 100 alunos, entrevistaram quase que todo mundo. Eu não sabia que o pessoal estava participando e tudo mais, mas entrevistaram, e aí acabaram ofertando para mim a posição. Acabei sendo a pessoa escolhida. Falei, poxa, super contente, aceitei a proposta e tudo mais. Sei lá, segunda semana de trabalho, eles me falaram, não, cara, a gente achou bem legal, gostamos aí do seu perfil e tudo mais, e acabamos te contratando, mas a gente entrevistou fulano, ciclano, poxa, que legal, cara, mas por que vocês me escolheram? O que eu fiz de legal, né? Só para eu continuar fazendo, né? O cara falou, não, a gente acabou te escolhendo porque a gente achou o seu inglês o mais adequado pro que a gente procurava. E aí, poxa, foi o primeiro passo de carreira e foi um passo de carreira que surgiu pelo inglês. Porque Exatamente. as minhas outras características mais técnicas, assim, eram super iguais as pessoas que estavam competindo comigo ali para aquela posição. Era todo mundo quase sem experiência ou com nenhuma experiência no quarto ano da faculdade. Não tinha muito como você se destacar, né? Tava todo mundo Exatamente. praticamente farinha do mesmo saco ali. Lógico, características comportamentais mais uns do que outros, não sei o quê, mas o que acabou fechando o negócio foi a fluência, né? E aí, claro, obrigado, mamãe, porque foi ela que me ajudou nesse caso, ela que insistiu para eu estudar inglês quando eu era mais jovem. Sim. Perfeito, e isso continua acontecendo nos dias de hoje. Eu também tenho a minha própria experiência profissional, eu sou formada em administração de empresas pela FEA USP, não fiz letras, e depois que eu me formei, eu entrei na Maersk, que é uma empresa dinamarquesa no ramo de transporte marítimo. E se não fosse o domínio do inglês, e isso também eu aprendi na marra, porque quando eu entrei, eu sabia inglês geral. Então, me virava no restaurante, no outlet, me virava no outlet nos Estados Unidos. Mas, assim, quando eu entrei e vi todo aquele vocabulário diferente, aquela sigla, sopinha de letras, foi, assim, um choque, gente. Eu até estava lembrando coisas engraçadas. Uma vez um dinamarquês falou na reunião, não sei o que, do Chan. Eu falei, Chan? Mas que Chan? Eu falei, gente, esse cara, ele é fã do o El Chan, Chan? cara. Segura o Chan. Gosta da Carla Pérez, sei lá, mas o que tem a ver com a reunião? Tipo, eu viajava na mão. Ai, esses dinamarqueses, né? Foi lá, sem jeito, né? Não tem jeito esse dinamarquês. Ia falar de Tinder. O Tinder da Sadia. Eu falei, amigo, não é Natal ainda, é outubro, não tem? Que Tinder da Sadia? Então, assim, coisas que eu viajava. Então, assim, eu tive que correr atrás para aprender o business English mesmo, que é muito específico. E, assim, graças a Deus, eu corri atrás para aprender, porque se não fosse isso, eu não teria ido para Singapura, eu não teria sido convidada para trabalhar na Dinamarca, eu não teria chegado ao nível de gerente geral de excelência de processos para a América do Sul, sabe? Então, o inglês, ele abriu muitas portas na minha vida, e ele pode abrir na vida de todo mundo. É o que acontece na prática, né? E para fechar aqui, eu queria voltar num ponto que foi mencionado muito rapidamente aqui, o Caio falou disso rapidinho no começo, que a gente focou muito aqui no inglês, né? Obviamente, por razões óbvias, né? Porque é o idioma que te abre portas no mundo todo. Mas para nós brasileiros, eu vejo muita importância também no espanhol. Qual é o peso do espanhol em relação ao inglês? Por exemplo, se o inglês tem um peso 10, quanto teria o espanhol, né, numa escala de 0 a 10, para o currículo das pessoas? Olhando por um prisma de recrutamento, Cássio, a gente não tem tanta demanda. Aparece sim, mas não é tanta demanda. Assim, para cada 10 vagas que aparecem com inglês,
que os nossos clientes nos pedem profissionais com inglês, aparece uma com espanhol. E quando aparece com espanhol, é inglês e espanhol. Entendeu? Uhum. Então é uma quantidade bem menor. E por incrível que pareça, também é bastante complicado achar profissionais que falam espanhol. Eu acho que aí está um pouco relacionado com a nossa cultura e com a proximidade das línguas. O português e o espanhol são realmente bem parecidos, mas com algumas armadilhas. Por exemplo, ontem mesmo eu estava aqui no escritório, eu ainda estou me desenvolvendo no meu espanhol, como eu estava falando para vocês, e a gente começou a discutir. Eu comecei a falar de procurar candidatos, e aí um dos rapazes que sempre me ajuda, aliás, agradeço muito a ele, sempre me ajuda com pequenas mudanças. Ele falou: Caio, se você falar procurar candidatos, apesar de parecer que em espanhol também existe a palavra, e na verdade existe a palavra procurar, mas é quase como uma ordem, quase que como o significado é ligeiramente diferente. O significado é do tipo, na linha mais do imperativo, assim como coma salada, o procure é utilizado nessa maneira, do tipo, cara, uma recomendação forte para que você faça isso, ou procure apagar a luz quando você sai da sala, ou sabe, procure sempre chegar no horário. É mais como uma recomendação, não de procurar, de buscar, de tentar encontrar alguma coisa como a gente usa no português. Então, é parecido, mas as palavras têm outras nuances algumas vezes, e aí você precisa ficar muito antenado para não cometer. Tudo bem, o pessoal acaba entendendo. Mas acaba, você pode, numa reunião de negócio, uma coisa um pouco mais pesada, pode passar uma impressão errada. Eu lembrei de uma coisa muito engraçada. Eu fui para o Chile mesmo, fui para Santiago, aí fui almoçar com uma amiga, dela, não sei o que, a gente pediu as coisas e tinha um pastel de caranguejo. Eu falei, eu quero um pastel de caranguejo, que delícia, né? E aí trouxeram os pratos, falei, mas cadê o pastel? E não vinha o pastel. Eu tava pensando no pastel de feira. O Caio sabe. E cadê o pastel? Eu falei, gente, ó, tá faltando pastel, gente, pelo amor de Deus, chama o garçom. O pastel é tipo, é meio um ensopadinho, é um negócio assim, totalmente diferente. Fiquei super frustrada, queria comer aquele pastel de feira de caranguejo. Falei, deve ser uma delícia pastel de caranguejo, mas veio outra coisa. O caranguejo do Pacífico, né, cara? Deve ter um gosto diferente, né, cara? Que tá do outro lado, pô. Então tem essas coisas em espanhol. Muito bom. Olha, para matar a tua vontade de pastel de caranguejo, então você devia ir para Aracaju. Lá, pastel de caranguejo. E tem a passarela do caranguejo. Opa, adoro! Então, a próxima vez, se você matar, que você estiver no Brasil, a próxima vez você vai até lá, você mata a sua vontade. Perfeito. Nossa, que papo leve que vocês trouxeram aqui hoje, de um assunto tão importante, né? Mas vocês trouxeram com muita informação e com muita leveza também. Quero te agradecer muito a vocês. Deixa eu começar me despedindo aqui por você, Rô. Obrigado por atender esse convite de forma tão simples e tão simpática como você fez desde o começo, com toda a diferença de fuso, né? Você em Bangkok e conseguiu aí conciliar as agendas com a gente aqui do outro lado do mundo. Muito obrigado, viu, Rô? Eu que agradeço muito, é uma honra estar aqui com vocês, com a Robert Half, uma empresa super conceituada que eu admiro bastante, eu me sinto honrada em ser convidada para falar desse tópico tão importante. Legal, obrigado mais uma vez. E, Caio, obrigado a você também. Vou contar uma coisinha de bastidores aqui para quem está ouvindo. A gente teve que arrumar um horário aqui, né? Poxa, que batesse aí com os fusos de todo mundo. Eu sei que a gente arrancou cedo da cama aí, super cedo para você a gravação, mas quero te agradecer e desejar muito sucesso aí, muita alegria para você na sua nova jornada, nova estada aí no Chile. Obrigado, viu, Caio? Obrigado a você, não se incomode com o horário, a gente, faço com o maior prazer, e sempre que você precisar, me avisa,
Tô aí para te ajudar, Cassião. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve hoje conosco foi a Ro Min, da Outliers, e o Caio Arnaz, aqui da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?